Vozes e vultos, nota dó. Ai, que exagerado. Fala sério. E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, esse é o canal Rocambole, aqui a gente fala de série, fala de filme. Se você já conhece a gente, aí galera, se não conhece ainda, aproveita esse momento, se inscreve, deixa o seu like e segue no Instagram do canal Rocambole, que tá tendo um conteúdo bem bacanudo por lá. Vozes e Vultos estreou no dia 29 de abril, é um filme norte-americano de suspense original Netflix. Catherine e George se mudam com sua filha para uma pequena cidade e essa mudança acaba revelando um lado sombrio desse casamento. Tem alguma coisa estranha rolando nessa relação e essa é uma das descobertas que o filme propõe porque faz parte do suspense entender o que tá rolando de fato. Porque tem coisa que tá sendo escondida, você me entende? Fora isso, o passado misterioso e sinistro da nova moradia começa a atormentar a rotina da família Clare. Dirigido pelo casal Sherry Springer Berman e Robert Pulcini, a história do filme é uma adaptação do livro All Things Cease to Appear, da Elizabeth Brundage. Pra ele falar isso foram 15 tentativas. É principalmente um suspense, mas tá sendo vendido também como um terror. E no final das contas, existe uma narrativa bem focada no drama desse casal que tá vivendo uma crise no relacionamento. E bota crise nisso, né? Meu Deus. Vozes e Vultos é protagonizado por Amanda Seyfried, que acabou de ser indicada ao Oscar por Mank, ao lado de James Norton, que tá no elenco de The Never, série super recente da HBO. E tem também a Natalia Dyer, a Nancy de Stranger Things. Na primeira parte desse vídeo a gente vai comentar o que achou do filme sem spoiler e depois vai falar tudo o que a gente entendeu sobre o final, que é bem subjetivo, mas quando chegar esse momento a gente te avisa. E já mandando a real aqui, a gente achou que o filme ficou no meio do caminho em relação ao suspense e pro terror, mau caminho tem, né? O que mais prendeu a gente no filme foram as descobertas em relação às personalidades desses protagonistas e o que tá por trás da carinha de casal feliz e bem resolvido deles. Pois então, de terror não tem quase nada, de suspense de fato tem alguns momentos, mas o que mais chama atenção é o drama e é o que faz a gente se conectar com esses personagens. O filme já começa com uma energia interessante, né? A primeira cena é uma sala de aula toda escura, aí tem um projetor ali projetando imagens incessantes e aquele barulho do projetor martelando na nossa cabeça. Eu fiquei tenso. Nos primeiros minutos eu pensei, acho que vai ser bom, hein? E aí... A gente tenta ter esperança às vezes, né? Aí logo em seguida, na casa nova, super antiga, numa cidade super pequena, as luzes já começam a piscar, objetos esquisitos começam a aparecer, aí a gente descobre que os antigos moradores têm um passado macabro. Eu juro que eu não consigo imaginar quantas vezes eu já vi uma história que começasse assim. Então o filme já tem muita coisa que eu, pelo menos, já tô saturado de ver. E não é que essa premissa não possa nunca mais ser usada, mas é que pra ser usada tem que ser muito boa ou trazer alguma coisa muito incrível junto com ela. E não acho que aqui seja o caso. Pois é. O filme é previsível na maior parte do tempo, quase todos os acontecimentos a gente consegue sacar antes, porque de fato esse fator surpresa parece não ser muito importante pros roteiristas mesmo. Mas ao mesmo tempo a energia do filme meio que pede essas surpresas, né? Não tem surpresa nem no roteiro nem nas cenas, né? Eu fiquei incomodado até com os gritos da menina. Tipo, fica 5 minutos gritando, eu fiquei... Mas tá falando o quê? De susto? De fato, o filme não assusta. E essa menina, apesar de ter muita criança boa em filme de terror e de suspense, eu não gostei muito dela, não. Não me convenceu. Então não vai esperando um filme surpreendente, porque ele não é. Mas ao mesmo tempo, tem coisas bem interessantes sendo discutidas, principalmente em relação aos dramas desse casal e algumas outras coisas que acontecem ali no meio disso. A gente não tá querendo falar qual o tema é, porque já revela um pouco, entendeu? É um pouco de spoiler. Então o suspense que poderia vir do sobrenatural quase não existe, salvo em alguns momentos. O sobrenatural tá ali pra justificar algumas coisas e adiciona algumas camadas a mais na narrativa principal. Mas ele não é um agente de terror ou suspense, o que eu gostaria muito que tivesse sido. Eu não curti o filme, galera. Existe um assunto abordado que é muito importante e inclusive a proposta de abordagem é ótima. Mas ainda assim, pra mim, o filme não se sustenta. Chegou uma hora que eu já tava bem cansado, eu já não tava mais interessado no que poderia vir a acontecer. Então foi uma experiência meio mais ou menos, apesar de ter adorado alguns momentos pontuais. Eu criei uma baita expectativa e... E a culpa é minha? Também, mas a principal culpa é dessa galera que vende o filme como uma coisa que ele não é, e a real é que o filme é ruim. Agora é o momento da gente falar sobre o final, sobre as coisas que a gente entendeu, então vai ter spoiler a partir de agora, é por tua conta e risco. Sobre o George, a gente sabe que ele e a Catherine fizeram a mesma faculdade e que ela era muito mais talentosa do que ele. Ele chega a comentar que ela era a melhor aluna da turma, né? E tem a questão do primo, que também era um artista super talentoso. E isso nos diz que o problema sempre foi o ego do George. Ele é um cara que deve ter tido uma vida bem de boa, mas que não foi reconhecido como super bom nunca na vida, porque na verdade ele é medíocre no que ele se propôs a fazer. A partir daí, ele silencia os desejos profissionais da esposa pra se sobressair. E eu imagino que ele também tenha matado esse primo nesse acidente de barco
por inveja e por querer roubar as obras do cara. Então, como ele não é capaz de conseguir as coisas que ele acha que é merecedor por conta própria, ele vai lá e dá um jeitinho. Matando, falsificando, censurando. Tudo pra acalmar o ego ferido do coitadinho. E a parada é o seguinte, o filme propõe uma conexão entre o casal e as pessoas que moraram naquela casa anteriormente, que por coincidência ou não viveram coisas semelhantes. Tanto a primeira moradora quanto a mãe do Ed e do Cole sofreram violências absurdas dos seus maridos. Então, no fim das contas, o filme tá falando o tempo todo dos reflexos de uma cultura machista e feminicida. E a gente vai entendendo isso ao decorrer da história, que aquela mulher que aparece ali pra Catherine, que é a mãe dos meninos, não tá ali pra fazer mal ou pra assustar, muito pelo contrário, ela tá ali pra ser uma protetora. Uma protetora da Catherine em relação ao próprio marido dela. Exatamente. Ela fecha a porta na cara dele, por exemplo, pra impedir que ele faça alguma coisa de mal pra Catherine. É como se fosse uma corrente de apoio e de fortalecimento dessas mulheres e que tem como símbolo o anel que passa de uma pra outra. E a gente tá falando dos anos 80, não é uma história que se passa nos dias de hoje. Se em 2021 a violência contra a mulher ainda é tão comum, imagina, 40 anos atrás era muito pior, era muito mais normalizado. E na época das outras mulheres que moraram ali, mais ainda, porque elas eram de antes. Exatamente. E essa proposta é muito interessante e é um dos grandes pontos fortes do filme pra mim. Agora vamos lá para o que a gente entendeu do final do filme, e aí uma boa parte disso é a interpretação, principalmente nas cenas finais. Se a Catherine estava sendo amparada em alguma medida por aquele espírito, o George também estava sendo afetado pela presença do pai dos meninos ou de qualquer outro homem abusivo que tenha morado ali antes. E rolam muitas frases em off, meio que fortalecendo o ego do George, dizendo pra ele acreditar nos seus impulsos, acredita nos seus instintos, vai lá. E são essas vozes e vultos que fazem ele pegar o barquinho ali no final. E nesse momento, o objetivo dele era ir atrás da Justine, que tinha acordado do coma e mandado aquele recado. Eu tô viva, eu me lembro de tudo. Mas aí entra essa outra camada do roteiro que é bem maniqueísta, né? Essa coisa do bem e do mal que tá presente desde o início, na real. Aquele que é mal também recebe o castigo do mal. E é o que acontece com o George nesse final. Essa cena dele ali no mar é bem simbólica mesmo e meio plástica até, né? Ela não parece totalmente real e ela significa o encontro dele com a porta do inferno, digamos assim. Esse é o momento da passagem dele. E a imagem que se forma é muito semelhante à capa do livro que o Floyd deu pro George. O livro do pintor que era seguidor do Swedenborg, que tem na capa uma transição pro além. Mas nessa capa é uma cruzinha normal, uma cruz em pé. E na cena final é uma cruz virada pra baixo. Então, de fato, é como se as portas do inferno tivessem abertas pra ele. O filme traz muito essa referência às crenças do Swedenborg, que tem como fundamento a harmonia entre o plano físico e o espiritual. Mas falando de bem, de mal, de céu e de inferno, os adeptos dessa crença acreditam que quem é bom vai direto pro céu e quem é mal vai direto pro inferno. Mas no meio disso, existe o mundo dos espíritos, que é onde ficam as pessoas que estão esperando o julgamento. Então a gente concluiu que a Catherine acabou ficando nesse mundo dos espíritos. Tem até a narração final dizendo, estamos entre os dois mundos. Como ela teve a vida interrompida pela maldade do George e tem toda essa ligação espiritual com as outras mulheres que já moravam na casa, elas estão ali, presinhas no mundo dos espíritos, esperando esse julgamento. E quando eu digo presinhas, é só porque elas têm todo esse envolvimento com essa maldade que estava ao redor delas, então elas estão esperando esse juízo final para que essas mentiras caiam por terra e elas possam ser elevadas ao céu, vamos dizer assim. E, gente, essas foram as nossas interpretações sobre o filme, sobre o final do filme, mas se você pensa diferente, tem alguma coisa a acrescentar, deixa nos comentários. É ótimo quando o filme ou a série, enfim, dá margem para interpretações diferentes, porque aí gera uma discussão que é super positiva. Então, bora conversar sobre isso. E é isso. Acabou! Segue o Instagram do canal Rocambole, que a gente tá trabalhando duro lá também. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa o seu like e fica aqui pertinho. Até o próximo vídeo. Tchau!